Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Maicon e eu venho aqui hoje para a gente fazer um encontro sobre a nossa atividade de amanhã. Então eu venho corrigir os exercícios que eu passei para vocês. E qualquer dúvida amanhã no horário da aula estarei disponível online. Pode mandar pelo fórum ou pelo chat, no fórum é mais fácil. Se quiser também entrar em contato por e-mail ou outro meio de comunicação, estarei à disposição, tá? Queria desde já falar que estou morrendo de saudade de vocês. E não vejo a hora de a gente voltar e se cuidem, tá bom? Bom, então as atividades, gente, elas estão sendo divididas aqui por semana, tá, gente? Essa semana eu adicionei a avaliação, essa aqui não é a de vocês, tá? Mas aqui é só como exemplo, a avaliação. E vocês vão entrar, então, na avaliação, ó. Não está disponível ainda, ela vai ficar disponível para vocês. Vocês vão ler lá aqui para o terceiro, né? Mas para vocês, se não me engano, é amanhã à tarde, a partir da 1h. Vocês confirmam o horário, né? A hora que ela estiver disponível, ela vai ficar disponível por umas 2 horas por aí, tá? Dá para ver aqui. A atividade não é complicada, tá? Mas eu peço que vocês estejam com um caderno, lápis, borracha, uma calculadora próximo, né? Um material para consulta. E vocês vão clicar em atividade. E aí vocês vão ter acesso à atividade. Aqui ainda não tá, vocês vão ter 2 tentativas, tá bom? Para fazer o questionário, tá? Façam a revisão certinho. Como que vai funcionar? Então você vai clicar, vai abrir o questionário, ó, tem um monte de questões. Você vai ler as questões e vai responder o que você quer, né? Ok? Algumas podem ter valor para vocês calcularem, tá? Então vocês calculam, sigam as regras aqui, façam os cálculos, tá? No final, aí vocês vão finalizar. Quando você erra, gente, ó, vou colocar uma aqui, ó, errado aqui, viu? Ó. Quando você erra, aparece aqui uma dica e dá a chance de você tentar novamente, tá? Ok? Aí você vai lá e, né? E erra de novo. Não resolvi, né? Aqui tem que fazer um cálculo, tá bom? Mas é assim que a gente vai fazer, tá? Para a semana que vem, então essa semana a gente vai falar sobre esse conteúdo que a gente abordou, que é movimento relativo, velocidade média e movimento retilíneo uniforme. Não peguei muito no movimento retilíneo uniforme, mas sim no cálculo das velocidades médias, tá? É importante vocês saberem calcular a velocidade média. Bom, deixando isso aqui de lado, né? Vamos sair daqui, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês, então. E na semana que vem, então, a gente vai começar material. Vou mandar material sobre aceleração e movimento retilíneo uniforme. E depois a gente vou mandar uma outra avaliação para vocês. Então vai ser uma semana material para estudo e na outra semana uma atividade, tá ok? Então, às vezes com 5, 10 exercícios, vai depender, né, da dificuldade do tema. Então eu diminuo o número de exercícios para não ficar tão puxado, tá? Bom, vamos então agora para, né, correção dos exercícios da aula 1. Eu estou sem material para preparar a aula, um quadro, etc. Então, o que eu fiz? Eu resolvi os exercícios num caderno, então não olhem a letra, né? Minha letra vocês sabem que é feia mesmo, mas prestem atenção em cada exercício que a gente fez, tá? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? O exercício da página 12, então, o exercício 1, ele nos pede o seguinte: um ponto material em movimento retilíneo em relação a um determinado referencial tem sua posição em função do tempo indicada pela tabela, tá? Então deixa eu pegar aqui um ponteirinho, tá? Ponteiro aqui, vamos pegar aqui um marca-texto. Acho que o marca-texto é mais legal, tá? Então nós temos essa tabela aqui, a primeira linha aqui é a do tempo, tá, gente? E a segunda linha das posições. Então, para o tempo igual a 0, ó, posição menos 2 em metros e segundos, tá? E aí vai passando o tempo, a posição dele vai mudando. Ó, observe que ele chegou no 43. O que acontece? Depois do 43, ele volta para o 34. Então, ele foi até um lugar e está voltando, ó, só de você olhar para a tabela, tá? Bom, calcule a posição inicial. Aqui nem precisa calcular, né, gente? A posição inicial é quando começa ao tempo, né? Quando o tempo é 0, tá? Então, para o tempo 0, posição igual a 2 metros, tá bom?
B. Dê o deslocamento e o caminho percorrido no intervalo de tempo de 4 segundos a 16. Então, a gente tem um intervalo aqui, ó, 4 segundos até 16 segundos, ó. Então, o tempo que a gente vai analisar é esse aqui. E também ele saiu do 16 e chegou no 16, ó. Lembra que eu falei que ele está fazendo um percurso, ele vai e volta, né? A segunda tabela dá para você olhar. Ele sai, tem a posição inicial, menos 2, aí ele vai, lembrando que isso aqui é uma reta, né? E depois ele volta para o menos 2 de novo. Então, se a gente for olhar, para o tempo igual a 1, 4 segundos, ele está na posição 16, ó, aqui. Para o tempo o tempo 2 igual a 16 segundos, seria o tempo final, né? Esse intervalo, tempo que a gente está estudando, a posição dele é 16 também. Então, o deslocamento é o quê? Posição final menos posição inicial, ó. Então, o nosso deslocamento é 0. Isso não quer dizer que ele andou 0 metros, tá, gente? O deslocamento, ele só considera a posição inicial e final. Daí você não sabe o que aconteceu no intervalo, a gente sabe aqui porque a gente está olhando a tabela. Então, o deslocamento é 0 por quê? No tempo igual a 4 segundos, a gente olhou, o cara estava na posição 16. É como se a gente fechasse os olhos e abrisse de novo depois de 12 segundos, ó, no segundo 16. Ele estaria no mesmo lugar, então a gente teria a impressão que ele não saiu. Então, é isso que quer dizer o deslocamento, só importa a posição final e a inicial, né? Bom, vamos continuar aqui. A letra C classifica o movimento em progressivo ou retrógrado nos intervalos de 0 a 10 segundos e de 10 a 20. Então, vamos de 0 a 10, ó. Tempo, né? No delta T1, que é de 0 a 8 segundos, ó. 0 a 8 segundos, também tempo final 8 segundos, tempo inicial 0, 8 menos 0, então nós temos um delta T de 8 segundos, tá? E qual que é o deslocamento do cara nesse tempo aí? Né? Então nós temos, ó, para 8 segundos, nós estamos aqui, ó, 8 segundos, ó. Ele está na posição 34. Então tá aqui, ó. Posição 34, ó. Para o tempo igual a 0, ele está na posição menos 2. Tá aqui, ó. Só que eu tenho que fazer um joguinho de sinal da formulinha do ΔS, né, gente? ΔS é final menos inicial. Então menos com menos dá mais. Então 34 mais 2, 36. Qual que é a velocidade? Velocidade é o deslocamento pelo tempo, ó. Tá aqui. 36 por 8, mais 4,5 metros por segundo, né? Vamos para o segundo intervalo agora, né? Eu chamei de delta T2, é o segundo intervalo, tá aqui, ó. Né? Para a posição, ele pede 12 a 18. Então, para o tempo igual a 18, né? Delta T, então, tem um T final de 18, nosso intervalo, e o tempo inicial de 12, né? Então 18 menos 12, 6 segundos, né? 6 segundos. Vamos apagar aqui, né? Então nós temos aqui então nós temos um intervalo aqui, ó, do 18, né? Do 12 ao 18. Onde está o 12, ó? A gente está estudando só esse intervalo de tempo aqui, ó. Então, ele sai quando está marcando 12, chega lá, a gente observa novamente quando está marcando 18. Então, deu 6 segundos esse intervalo aqui, ó. Bom, e quando ele está no 12, ele está na posição inicial de 34 metros, ó. Quando ele chega no 18, ele está na posição de 7 metros. Então, sempre a posição final menos inicial fica 7 menos 34. Opa! Aqui, 7 menos 34. Aqui vai dar um sinal de menos aqui, ó. Opa! Vamos arrumar isso aqui. Né? Vamos pegar aqui, ó, uma caneta. Vamos mudar a cor da tinta aqui para preto. Né? E vamos pegar a caneta. Então, aqui, ó. Negativo. Tá? Tem que colocar de vermelho, né? Pensei que era preto, cliquei errado. Vai dar menos 27 metros. Né? Então, quer dizer, ele está voltando. Então, velocidade média é deslocamento pelo tempo. Nós temos um menos 27 aqui, ó.
dividido por 6 segundos, o tempo nunca pode ser negativo, nós temos menos 4,5 metros por segundo, tá bom? Então, o que isso nos mostra? Ele fala assim para a gente classificar como progressivo ou retrógrado. Então, essa parte aqui, ó, de 0 a 8, ele teve uma velocidade positiva, não teve? Ó? Então, esse aqui é progressivo, tá? Porque a velocidade é positiva, ele está indo para o lado positivo, ele está se afastando no sentido positivo, se afastando do referencial. Já nos intervalos de 12 a 18, ó, a velocidade dele é negativa. O que esse sinal indica? Que ele está no sentido negativo das retas das posições. Né? Como se tivesse uma reta assim, não é isso que a gente fala? Né? Um S aqui em metros. Aqui tivesse um zero, né? A gente sempre fala de zero aqui. Então, para cá é mais. Então, quando você desloca para lá, ó, a velocidade é maior que zero. Se ele estiver voltando, então a velocidade é menor que zero. Tá bom? Então, no intervalo de 0 a 8 é progressivo. E no intervalo de 12 a 18 é retrógrado. Tá? Então ele está voltando, se você olhar, 34, 25, 16, que ele está querendo dizer, está voltando aqui para o referencial. Tá bom? Vamos passar para o segundo exercício. Opa, tá aqui, ó. Progressivo e retrógrado. Né? Ok? A letra D, né? Classifica o movimento em progressivo e retrógrado no intervalo de 0 a 10 e de 10 a 20. Ah, tá. Né? De 0 a 10 e 10 a 20. Né? Então, nossa aqui de C não pede isso, só na D. Então, de 0 a 10, se a gente for observar, ó, de 0 a 10, ele está indo para o sentido positivo, ó, de S. Depois ele começa a voltar, ó, de 43, em vez de ele ir para 44, 45, 50, ele volta para 34, depois ele vai para 25, depois ele vai para 16 e está voltando aqui, né? Como se ele estivesse indo e voltando. Então, de 0 a 10 é progressivo e de 10 a 20 é retrógrado, tá bom? Vamos seguir para o segundo exemplo. Um móvel em movimento retilíneo em relação a um determinado referencial tem sua posição em função do tempo indicada na tabela a seguir. Então esse exercício é parecido com o anterior, né? Nós temos a linha do tempo, né? Temos aqui a linha do tempo, deixa eu mudar aqui para amarelinho de novo. Temos aqui a linha do tempo, ó, e aqui, né, das posições. Então, para 0 segundos, ele está na posição 80 metros. 2 segundos, 60 metros, e assim por diante. E aqui, nós temos uma coisa muito parecida, ó. Então, ele estava, né, ele está, para 0 segundos, ele está a 80 metros do referencial. Ele vai andando, com o passar do tempo, ele chega no referencial. Quer dizer o quê? Ele está voltando, né? E ele continua no sentido negativo da reta, né? Então, se nós tivéssemos aqui uma reta aqui, ó, das posições, né? Ele estaria indo para lá, né? Bom, calcule a posição inicial, ó. Para t igual a 0, a posição é 80 metros, tá aqui. Bom, deu o deslocamento do móvel no intervalo de 0 a 12 segundos. Então, vamos ver aqui, ó, de 0 a 12 segundos. Para t igual a 0, ó, a posição é 80, tá aqui. Para t igual a 12, a posição, te vem aqui, ó, posição menos 40, tá aqui, ó. Então, o que a gente tem? Delta S sempre é final menos inicial. Então, fica final é 40, negativo, tá aqui, menos mais 80. Menos e mais é menos, então menos 80. Então, dá um deslocamento de menos 120 metros. É porque ele está andando no sentido contrário da reta, tá bom? Letra C. Calcule a velocidade média do móvel no intervalo de 0 a 16 segundos. Então, todo o intervalo da tabela aqui, né? Ele quer que a gente calcula, tá? Então, lá. Para t igual a 1, para t inicial, nós temos 0 segundos. A posição, 80 metros, tá aqui, ó. Para t2 igual a 12 segundos, ele pediu quantos? 16. Ô, professor burro. Professor burro, eu calculei até 12 aqui, ó. Né?
Para 16, então vamos mudar aqui, ó. Nós teríamos aqui 16, não é isso? Então, aqui nós teríamos o quê? Menos 80, né? Então aqui seria... Opa. Deixa eu mudar a caneta aqui, né? Menos 80. Então ficaria aqui, ó. Ficaria menos 80 menos 80 mais menos 80, porque o S2 também é 80, ia dar menos 160. Não é isso? Ia dar menos 160. E o tempo, como é 16 segundos aqui, ó, né? Então eu ia dividir por 16 segundos. Vai dar os mesmos 10 metros por segundo, só que negativo. Na verdade, gente, como o movimento é retilíneo uniforme, a velocidade aqui é constante, né? A única coisa que muda é o sinal da velocidade se o móvel estiver indo e voltando. Nesse caso, como ele está andando num sentido só, ele vai ter sempre a mesma velocidade, tá? Aqui houve um errinho que seria menos 80 menos 80, eu usei, né, esse 40 aqui, ó, mas dá sempre o mesmo resultado, tá? O movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, tá bom? Vamos continuar. Página 12. Qual é em metros por segundo a velocidade de um carro cujo velocímetro indica 72 km por hora? Gente, aqui é só usar o macetinho de dividir por 3,6, né? Então, ó, velocidade 72 km por hora, e aí você divide por 3,6, ó, vira metros por segundo. Então, nós temos aqui uma velocidade de metros por segundo. Então, 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo, tá? Mesma rapidez, mesma velocidade. Então, se você tiver em quilômetros por hora para dividir para metros por segundo, você divide por 3,6. Se você tiver com velocidade em metros por segundo para transformar em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, tá, gente? Isso só vale para velocidade, tá? É quilômetros por hora e metros por segundo, ok? Não vai confundir. Bom, 4. Um ciclista percorre 12 metros em cada segundo. Qual a sua velocidade em quilômetros por hora? Bom, se um ciclista percorre 12 metros a cada segundo, a gente já tem a velocidade dele, né? Em metros por segundo. Então, ele tem a velocidade aqui, ó, de 12 metros por segundo, né? Aí você faz o quê? Você quer achar em quilômetros por hora? Você multiplica por 3,6. A gente faz o inverso do anterior. Então, a gente tem 43,2 km por hora. Tá bom, gente? Então, 12 metros por segundo é 43,2 km por hora. Vamos continuar, então? Vamos aqui para o 5. O corredor Joaquim Cruz, ganhador da medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, fez o percurso de 800 metros em aproximadamente 1 minuto e 40 segundos. Tá? Então, nós temos aqui, ó, a distância em metros e o tempo aqui, ó, em minutos e segundos, né, gente? A gente tem que melhorar isso aqui. E ele quer a velocidade escalar média. Velocidade média, né, gente? Então, nós temos aqui o deslocamento dele foi de 800 metros. Só que o tempo tem que transformar em segundo. Então, 1 minuto mais 40 segundos. 1 minuto é o quê? 60 segundos, né, gente? Então, somando, deu 100 segundos. Velocidade é o deslocamento pelo tempo. Então, a velocidade vai ser 800 dividido por 100, que vai dar 8 metros por segundo, ó. Tá? Ok? Toma cuidado com essas unidades, tá, gente? Se ele pedisse aqui em quilômetros por hora, a gente ia ter que multiplicar por 3,6, né, gente? Bom, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Exercício 6, página 3. Uma família realiza uma viagem de automóvel que dura exatamente 4 horas. Tá? Então é o tempo de duração da viagem inteira. Mesmo que a gente saiba outras informações. Bom, mas vamos lá. O motorista verifica no odômetro, é o instrumento com que se mede distâncias percorridas. Então isso aí tem em todo o carro, tá, gente?
Você aperta o botãozinho, você zera no início da viagem e daí ele vai marcar a distância que você andou. Né? E esse odômetro estava marcando que ele percorreu, né, que esse carro percorreu, deixa eu pegar aqui o ponteiro, né, que ele percorreu 144 km. Durante a viagem, o veículo ficou parado 1 hora para uma refeição. Determina a velocidade escalar média do veículo em toda a viagem, tá, gente? Então, na verdade, aqui é interessante o seguinte, só importa a distância que ele andou e o tempo que ele demorou. Não importa se ele ficou 20 minutos parado, porque a viagem conta o tanto que ele ficou parado. Então, se a gente não for olhar para os detalhes, mas sim para a média dessa velocidade, que é a velocidade média, né? O que importa para a gente é só o tempo de duração total. Tá? Então, aqui eu fiz um errinho, tá, gente, no exercício. Então, na verdade, o tempo de viagem é 4 horas, tá? O tempo de viagem total é 4 horas, então não importa pra gente esse tempo que ele ficou parado. Então, lá no gabarito vai estar errado, tá? Então, ó, distância 144 metros dividido por tempo, que aqui é 4, tá? Aqui é 4 horas, ó. Aqui é 4 horas, o tempo total de viagem. A gente tira uma média. 144 dividido por 4, a gente vai ter o quê? Então, essa velocidade que está errado, ó, vai ter 36 km por hora. Foi essa aqui a nossa velocidade média durante toda a viagem, tá, gente? Então, isso que é importante. Na velocidade média, né, a gente conta o tempo total, né, da viagem. Bom, vamos para o próximo exercício aqui. O tempo médio de um atleta olímpico para a corrida de 100 metros rasa é de 10 segundos. A velocidade média desse atleta é em km por hora, tá? É de aproximadamente. Então a gente tem que as opções, mas a gente tem que fazer o cálculo, né? Então a gente tem a distância em metros e o tempo em segundos, ó. Beleza. Né? Então a gente pega o quê? O delta T 10 segundos, delta S 100 metros. Para achar a velocidade média, a gente divide distância por tempo. A gente vai ter uma velocidade média de 10 metros por segundo, tá? Só que a gente não quer em metros por segundo, a gente quer em quilômetros por hora, olha aqui, ó. Então é só a gente multiplicar por 3,6, não é isso? Então a gente tem o quê? 36 km por hora, letra C. Beleza, gente? Tranquilo, né? Vamos passar para a próxima. 8. Um ônibus partiu de São Paulo às 6 horas com destino a Mogi das Cruzes. Permaneceu parado em um grande congestionamento por aproximadamente 20 minutos, chegando finalmente ao seu destino às 7 horas e 30. Sabendo-se que a distância total percorrida foi de 60 km, calcule a velocidade escalar média do ônibus em km por hora. Então tá facinho. Qual que é a ideia? Então, ó, ele sai às 6 horas, chega às 7h30. Não é isso? E percorre uma distância de 60 km. Ó. Então, a velocidade é ΔS por ΔT. Qual que é o ΔT? Se ele sai às 6 chega às 7h30, isso nos dá 1h30 de viagem. Ah, professor, mas ele ficou parado. Ah, isso aí diminui a média de velocidade. Né? A gente quer saber a velocidade média. Então pode acontecer várias coisas na viagem. Pode ter uma frenagem, pode ter que ficar parado um pouco, pode ter corrido um pouco mais rápido. A gente não sabe o que aconteceu na velocidade, no percurso. A gente sabe a velocidade média. Né? Então a velocidade média aqui, só dividir, dá 40 km por hora. Se a gente quiser saber em metro por segundo, você divide por 3,6. Né? Ok? Vamos continuar. Bom, tem um do caminhão aqui. Ó. Um caminhão passa às 7 horas pelo quilômetro 50 e às 12 horas, ao meio-dia, pelo quilômetro 350. Então, ó, 7 horas no quilômetro 50 e meio-dia no quilômetro 350. Tem aquelas plaquinhas na beirada da rua, né? Calcule. Bom, letra A que ele pede, esquematize a trajetória do movimento. Aí você faz um rabisquinho lá, né? Então, o tempo inicial, 7 horas, ele está na posição 50, ó, eu coloquei aqui, ó. Aí ele vai andar em linha reta, ele anda para o lado positivo das retas, não é isso? Então, aqui se a gente fosse pensar aqui, então, tem um lado positivo aqui. E, quando é meio-dia, ele já está na posição 350. Então, ele saiu de 50, chegou na 350,
né? E nós temos um tempo aqui de 5 horas, não é isso? Tempo de 7 horas até meio-dia, tempo total de viagem, um ΔT. Bom, letra A é só esquematizar. Letra B, qual foi a velocidade média desse caminhão nesse percurso? Então, vamos lá. Velocidade média é deslocamento pelo tempo. Então, posição 2 menos posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. Então, você vai lá e substitui. Ó, 350 menos 50. Meio-dia menos 7 horas. Né? A posição está em quilômetros e o tempo está em horas. Ó, então, já está legal para fazer. Então, a velocidade vai dar 300 dividido por 5, né? Vai dar 60 km por hora. Então, essa aqui é a velocidade média desse caminhão. C. Sabendo que o limite de velocidade nessa estrada é de 80 km por hora, é possível garantir-se que em nenhum momento essa velocidade foi ultrapassada? Não. Então, igual eu estava falando para vocês antes, a gente falou, o cara ficou parado 1 hora, ou o móvel ficou parado para o almoço 20 minutos. Cara, na velocidade média só importa o tempo e a distância. A gente não sabe o que acontece no meio do percurso, nesse intervalo daqui a aqui, ó, a gente não sabe. Teve um momento que a estrada estava vazia, o cara correu mais. Teve hora que ele teve que passar quebra-mola, ele teve que reduzir bem devagar. Essa é uma velocidade média, eu não posso garantir que esses 60 km por hora, né, que ele nunca passou de 80, tá? Ele pode ter ido a 100 um certo tempo e depois a 40 um outro tempo e etc, né? Então, a gente não pode garantir, tá, gente? Então, a gente sabe que a média da velocidade foi 60 km por hora, mas a gente não sabe, não pode garantir que em nenhum momento esse móvel não passou de 100, tá? Vamos para o próximo aqui. Agora da página 15, tá, gente? Falando um pouquinho de função horária aí. Exercício 1. Então, a função horária das posições do móvel, então, ó, função horária, né, é a posição final em função do tempo, né? E aí a gente substitui posição inicial e velocidade do móvel aqui. A gente tem a função horária do movimento, né, desse móvel, tá? Então, ele pede para determinar a posição inicial e a velocidade, ó. Simples, né? Então, nós temos que a genérica. Vamos pegar aqui, ó. A genérica está aqui, ó. S é igual a S0 mais VT, então posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, né? Comparando as duas, ó, posição inicial é 30 metros, ó, no sistema internacional, né? Ó. Tá? E a velocidade está aqui, ó, multiplicando o T. Então, 5T, ó, 5 metros por segundo. Movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, ó. Vamos para B. A posição no instante T igual a 5 segundos. Ó. Então, a gente vai usar a função horária para achar onde ele vai estar depois de 5 segundos. Então, a gente vem aqui e substitui o tempo por 5. Tá aqui, ó. Nós nunca somamos isso aqui, tá, gente? Não faz. Tá errado isso aqui. Tá? Ok? Então, primeiro a gente faz essa multiplicação aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Mais 30, 55 metros. Então, depois de 5 segundos, né, ele estava na posição 30 e chegou na posição 55. Ó. Letra C. O instante em que a posição é 80. Então, eu quero saber quanto tempo, quando ele pede o instante, quanto tempo demora para ele chegar na posição 80. Lembrando que ele está na posição inicial 30. Ó. Então, a gente vai lá. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe aonde ele vai chegar, mas a gente quer saber quem? O tempo, ó. Esse é o nosso X, tá? Então, S, posição final, é igual a 30 mais 5T. Aonde ele vai chegar? No 80, 30 é o inicial, 5 é a velocidade, e quanto tempo ele demora para chegar lá é a pergunta, ó. Então, 80, esse aqui vem para cá com o sinal de menos, ó, tá aqui. 80 menos 30, 50 positivo. Aí ficou a velocidade vezes o T, que é 5 vezes T. Então, tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 50 dividido por 5, 10 segundos. Então, depois de 10 segundos, se a gente for pensar, né, ele estava aqui no 30, é horrível escrever com essa canetinha aqui, viu, gente? 30, depois de 10 segundos, ele chega no 80, tá bom?
Então é isso, ó. Essa aqui é a posição inicial para o tempo igual a 0. Quer dizer que o referencial está lá atrás, ó. Nós não estamos preocupados com o referencial. Tá? Vamos para o próximo exercício aqui. Ainda na página 15, exercício 2. Ó. Na figura abaixo, está representada a situação inicial de um carro em movimento uniforme. Determine a sua equação horária, a sua função horária. Então, olha só. Nós temos o referencial aqui. Deixa eu mudar aqui um pouquinho isso aqui para marcar texto. Ô, amarelinho, isso mesmo. Então, nós temos aqui, ó. Aqui é o referencial, é um poste. A reta positiva, ó, então ela vai para lá. Se for para lá, é movimento progressivo. E se for para trás, é retrógrado, não é isso? Lá na nossa tabelinha teve uma hora que ele foi e voltou, né? A gente comentou já, mas agora aqui a gente está mexendo com diagrama. Então, lá, o referencial aqui, então aqui seria o 0. Então, se para lá é positivo, para cá é negativo. Então, a posição inicial dele, ó, menos 10. Né? Então, aqui seria negativo. Lembra do x? Aqui é o 0. Para lá, positivo. Para cá, negativo. E a velocidade dele, ó, está apontando para lá. Então, o movimento é progressivo. Ele tem uma velocidade de 70 km por hora positivo, porque está indo para o lado positivo. Ó. Então, como vai ficar a nossa função horária? Olha só. Posição inicial, menos 10 km. Ó, tá aqui. Isso aqui não está em sistema internacional, tá, gente? Olha, está mostrando aqui, ó, em quilômetros, tá? E a velocidade dele? Mais 70, tá aqui, ó. Que ele vai para lá. O que a gente faz para achar a equação horária? Só substitui a posição e a velocidade, né? Aí a gente fica com posição final em função do tempo. Isso aqui que é a equação horária do móvel. Então, a gente vai achar a equação horária para esse carrinho, tá? Então, vocês já fizeram esses tipos de exercício, lembrando que é uma revisão, né, gente? Então, aqui, ó, menos 10 km por hora no lugar do S0, mais o sinal da velocidade é positivo, então continua mais e mais é mais, 70 km por hora vezes t. Aqui, gente, o tempo tem que ser, se a gente for usar agora, o tempo tem que ser em hora, tá? Não é em segundos, porque nesse exercício específico, ele não deu no sistema internacional. Então, a gente tem que ficar de olho no sistema de unidade. Geralmente é metros por segundo. Mas, aqui nesse exercício, ele pediu em horas e quilômetros. Bom, então, final. S é igual a menos 10 mais 70, T. Quilômetros e horas, né? Não é no sistema internacional. Então, essa aqui é a função horária desse móvel aqui, ó. Letra B. A posição do carro no instante 10 horas. Opa, o tempo está em hora. Nossa função horária também está em quilômetro e hora. E ele quer saber o quê? Depois de 10 horas, aonde o carro vai estar. Então, a gente vem e substitui, ó. A gente tinha função horária. No lugar do T, era 70 vezes T, não é isso? A gente coloca 10 horas, ó. Menos 10, mais 70 vezes 10, 700. Sempre faz a multiplicação primeiro. Fica 690 quilômetros. Então, ó, depois de 10 horas esse carro passou aqui e continuou a viagem. Ele já está 690 aqui na frente, aqui, ó. Letra C. No instante 7 horas, aonde o carro se encontra à direita ou à esquerda do referencial. Então, aqui, ó. Aqui é o referencial, ele quer saber se está à direita ou à esquerda, tá? No tempo de 7 horas. Então, vamos calcular a posição dele. Então, aqui, ó, essa aqui é a função horária genérica, essa aqui é a função horária que a gente achou. Menos 10 mais 70t, só que o tempo agora é 7 horas. Então, menos 10, 7 vezes 70, 490, isso nos dá uma posição de 480 quilômetros. Se é 480 positivo, ele está à direita do referencial, ó, tá? Porque aqui seriam as posições à esquerda e aqui seria à direita. Ok? Vamos agora para o próximo exercício. 3. A situação inicial de um motociclista... De uma motocicleta... Estou ficando louco aqui já. A situação inicial de uma motocicleta que realiza um movimento uniforme é representado na figura abaixo. Esse exercício eu acho que a gente já fez em sala, tá, gente? Mas vamos lá. Determine a equação horária desse movimento. É um exercício parecido com o outro, só que lembre-se, ó.
Aqui é o referencial, né? Aqui é positivo, então para lá é negativo. Ó. Qual que é a posição dele? Olha, 100 metros positivos em relação ao referencial. Só que o movimento dele é retrógrado. Ó. Observe que ele vai para o lado, né? Ele aponta para o lado contrário da reta, tá? Para o lado negativo. Então o movimento dele é retrógrado. Então esse sinal de menos na velocidade, né? Essa velocidade aqui vai ter um sinal de menos para começar, né? Esse sinal de menos só mostra o sentido de movimento. Então olha só, essa aqui é a função horária genérica, né? E a gente vai aqui substituir. Posição inicial, 100 metros, está aqui, ó. E a velocidade, menos 10 metros por segundo, ó. Retrógrado, por isso que tem um sinal de menos. Substituindo, 100 menos 10t. Isso aqui, sistema internacional, né? SI, porque é metros e segundos, né? Então, observe que a gente tem a função horária. Sempre é a posição final em função do tempo. Pronto, é só isso que ele queria. Letra B. A posição do móvel no instante 6 segundos. Bom, ele quer saber onde ele vai estar depois de 6 segundos. Bom, eu já tenho a função horária. Então, eu venho aqui, essa é igual a 100 menos 10t. E eu quero achar aonde ele vai estar, não é isso? Então, eu tenho tempo. Olha lá. 100 menos 10 vezes 6. Porque ele pede aqui, ó, 6 segundos. Primeiro, a gente faz a multiplicação que dá 60. 100 menos 60, 40 metros. Então, ele está voltando aqui, ó, depois de 6 segundos, ele está aqui, ó, 40 metros. E se continuar a viagem, ele vai passar lá do lado negativo. Beleza? 19. Está com a boca seca já. Dois trens A e B, de 200 metros e 250 metros de comprimento. Então, A tem 200 metros, B 250 metros. Correm em linhas paralelas com velocidade de 18 km por hora e 27 km por hora, em sentidos opostos. Tá? Determine o tempo, então, ó, determine o tempo que decorre desde o instante em que começam a se cruzar até quando termina o cruzamento. Então, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Fiz uma figurinha aqui, ó. Nós temos, eu marquei aqui uma posição, um referencial, tá, gente? Então, quando eles começam a se cruzar, é quando as duas frentes estão alinhadas nessa posição, que eu determinei como 0. O A, ele tem 200 metros e o B 250 metros. Eu coloquei o positivo para cá, tá? Ó, a linha positiva tá para cá. Tá bom? Então, eles começam a se cruzar quando, né, os dois alinham suas frentes aqui na posição, né, S igual a 0. Bom, quando que termina esse cruzamento? Ó? Então, observem as traseirinhas aqui, ó, né? Então, olha só como que vai acontecer, ó. Eles começam o cruzamento e terminam quando as traseiras passam dessa posição, tá bom? Então, o que a gente tem, ó? Velocidade A 18 km por hora, velocidade B, eu não coloquei o positivo para cá, ó. Positivo é para cá, não é isso? Como esse aqui tá apontando para a direita, eu coloquei velocidade positiva. E como esse aqui, ó, tá indo para a esquerda, eu coloquei velocidade negativa, né? Positivo e retrógrado, progressivo e retrógrado. Então, nós temos aqui esse sinalzinho de menos. Outra coisa que a gente tem que analisar é o ponto da traseira, ó. Esse ponto, que eu chamei de ponto A, em relação a esse referencial é menos 200, ó. Não é isso? Para cá é negativo. E o PB? Opa, aqui é PB, tá, gente? Aqui é B, ó. Aqui é B. Então, o PB, ele tá, né, mais 250, tá, gente? Deixa eu até arrumar aqui, ó. Ó, vou até arrumar. Quer ver? Vou arrumar já, ó. Vamos na frente tentar arrumar aqui. Aqui, ó. P, B, B,
ver? Tá aqui. E aqui é mais 250. Eita ferro, vamos lá. Não vai dar pau agora. Ok? Vou apagar todas essas rabisqueiras aqui, ó. Ponteiro. Essa parte, ixi. Tá. Então, aqui, ó, ele se cruzando novamente, né? Então nós temos aqui o ponto A menos 200 em relação ao referencial, ó, para cá é positivo. E o PB mais 200. Ah, ficou top, hein? Mais 250. Estão vendo? Ok? Vou pegar a canetinha aqui, ó, mais 250, ó. Tá? Ok. Vamos lá. Bom, então o que a gente vai fazer? Duas funções horárias, ó, né? O PA para o A, né? Para o trem A, que a gente chama assim, ó, né? A gente fez o quê? Para esse ponto aqui, a gente fez a função horária. Então, qual que é a posição em relação ao referencial? Ó? Menos 200 mais 5 vezes T. Professor, da onde saiu esse 5? Né? Esse 5, gente, saiu daqui, ó. Ó. Deixa eu voltar aqui. Esse 5 saiu daqui, ó. Se você pegar 18 e dividir por 3,6, ok? Isso aqui dá 5. E aí a gente passa 18 km por hora para 5 metros por segundo. Se você fizer o mesmo com 27 dividido por 3,6, vai dar 7,5, tá? E aí você acha em metros por segundo. Por que que eu fiz isso? Porque, gente, o tamanho dos trens estão em metros, tá? Então, o tamanho do trem, como o tamanho do trem está em metro, eu tenho que transformar a velocidade aqui, ó, para metros por segundo. Tá? Para trabalhar tudo no sistema internacional. Então eu tenho menos 200 metros em relação ao referencial, mais 5T, que é a velocidade, né? E para o ponto B aqui, ó, eu tenho a posição inicial do ponto B mais 250, menos, só que a velocidade é negativa, ó, movimento retrógrado, menos 7,5T. Pronto. Temos a função horária para o ponto A e para o ponto B. Viu que o que a gente fez anteriormente nos exercícios, agora a gente pode utilizar aqui. Bom, quando que eles vão se encontrar? Ó, ponto A e ponto B não são as traseirinhas? Então, quando a traseirinha do B estiver junto com a traseirinha do A, pronto, né? É o instante que termina a ultrapassagem, tá bom? Então é isso que a gente quer. Então o que a gente quer, ó, quando eles se cruzam, ó, quando a posição do ponto A é igual à posição do ponto B aqui, ó, quando os dois se encontram, tá bom? Então a gente vai lá, ó. Então a gente pega a posição do ponto A menos 200 mais 5T é igual à posição do ponto B, tá aqui, ó, mais 250 menos 7,5T. A gente vai passar tudo que é T para um lado e tudo que é sem T para o outro, tá? Então, ó, 5T está aqui, esse aqui é menos, passa para cá, mais, ó. Então, 5T mais 7,5T, 12,5T. Esse 200 é negativo, ele passa para lá positivo, ó, dá 450. Então, o tempo que demora para eles se cruzarem, ou o instante, né? Que eles começam, que eles terminam o cruzamento, é 405, que é a distância, né? Ou é só você passar esse tempo aqui, ó, dividindo 450. Então é 450 dividido por 12,5, que dá 36 segundos. Então, do momento que eles começam,
né, que as duas frentes se alinham aqui, depois de 36 segundos, eles terminam de se cruzar, né? Ok? Então esse aqui já é um exercício que requer um pouquinho mais de atenção, né? Por isso que eu fiz a figurinha, tá bom? Bom, vamos continuar então para o próximo exercício. Agora é o 2. Ó, um caminhão de 20 metros de comprimento movimenta-se com velocidade constante de 90 km por hora. Então observe, ó, o caminhão tem 20 metros de comprimento, está aqui, e ele tem uma velocidade de 90 km por hora, tá aqui, ó. Tá? Quanto tempo esse caminhão demora para atravessar uma ponte de 200 metros? Aqui a ponte. Eu também fiz um desenho, né? Ok? E o que eu fiz? Olha só. Eu coloquei um ponto S1 aqui na traseira, ó. Por que traseira? Porque esse cara vai entrar aqui, ó. Ele está alinhado aqui com a frente, né? Quando ele andar até aqui, ó, ele não vai ter saído da ponte ainda. O que ele tem? Essa traseira dele, essa traseira tem que chegar aqui, ó. Quer ver? Eu fiz uma animaçãozinha, vamos ver se vai funcionar. Ó. Olha lá. Aí sim, ele vai ter atravessado. Tá bom? Então, olha só. Eu coloquei uma posição inicial aqui, ó, um referencial. Tá bom? Que ele vai ter que cruzar esse referencial para atravessar a ponte, não é isso? Só que não é o nosso carro, porque agora é um corpo extenso. O caminhão é do tamanho da ponte, então a gente tem que considerar o tamanho do caminhão. Então, eu coloquei aqui no final do caminhão, que ele tinha 20 metros, eu coloquei a posição aqui, ó. Então, agora, qual que é a ideia? É nós, né, entendermos o exercício aqui e montarmos a equação horária, uma função horária, ó. Tá? Então, olha só. Como que vai ficar? Primeiro, a gente vai transformar a velocidade de quilômetros por hora em metros por segundo, tá? Então, 90 dividido por 3,6 nos dá 25 metros por segundo. Já temos velocidade em metros por segundo. Por quê? O tamanho da ponte, o tamanho do caminhão é em metros, né? Fica mais fácil pra gente. E a gente tira o tempo em segundos daí. Vamos continuar então, ó. Então vamos tirar aqui. Então, olha só. A posição inicial é menos 220. Por quê? Ó, ele estava aqui, a frente do caminhão estava aqui e tinha mais 20 metros, não é isso? Então, qual que é a posição aqui do SP1? Menos 20 metros. Então temos aqui, ó, menos 220, ó. Soma mais a distância, o tamanho do caminhão. Nós temos a distância do referencial, negativo, né, gente? Porque lá é positivo, então considerando que ele está se movimentando para lá. Menos 220, posição inicial, desse ponto aqui, ó. Mais 25t. Por que 25? É a velocidade em metros por segundo, tá aqui, ó. A ultrapassagem ocorre quando a posição final é igual a zero. Ó. Então, quando esse cara aqui chega em zero, ele ultrapassou. Então, zero é igual a menos 220 mais 25t. Então, 25 passa dividindo aqui, ó, 220 dividido por 25, 8,8 segundos. Então, depois ele demora 8,8 segundos para atravessar a ponte completamente. Né, gente? Então, voltando aqui, ó, ele está, né, a menos 220, tá? E ele vai atravessar depois de 8 segundos, então ele vai chegar do outro lado. Bom? Próximo exercício. Aí na página 19, o exercício 3. Eu acho que isso aqui deve ser o último, tá? Na figura abaixo, temos a situação inicial de um adulto e de uma criança que começam a movimentar-se ao mesmo tempo. Então a gente vai observar aqui, ó, referencial. Aqui o adulto, ó, posição inicial dele em relação ao referencial é 20 metros e uma velocidade de 3 metros por segundo. Essa velocidade aqui é positiva, ó, observe que o movimento é progressivo, ele aponta para o lado positivo da reta das posições. A criança, ela já está lá na frente, ó, a 30 metros do referencial, e a velocidade é um pouco menor, de 2 metros por segundo. Né? Também progressivo, né? Porque também aponta para o lado positivo da reta das posições. Reta das posições, ó, é essa aqui. Observe que a velocidade do adulto é maior que a da criança. Considera que eles caminham assim, né, por um certo tempo. Uma hora, né,
depois de um certo ΔT, a gente vai ter esse adulto alcançando a criança, que ele está andando mais rápido. E ele pergunta então, determine o tempo que eles levarão para se encontrar. O tempo e em que lugar aqui na frente, ó, eles vão se encontrar. Porque a criança continua andando e o adulto continua andando também, um pouquinho mais rápido. Eles vão se encontrar aqui na frente. Então ele quer saber a posição e quanto tempo vai demorar. Vamos lá. Então vamos fazer a função horária para os dois. Então olha só. O 1 aqui é o adulto. Né? Ó, posição inicial dele 20 e a velocidade mais 3. Ó. Da criança 30, ó, posição inicial 30, tá aqui. E a velocidade dele é progressivo, mais 2, tá aqui. Bom, quando eles se encontram, os dois vão estar na mesma posição final, não é isso? Então, o S1 vai ser igual ao S2. Em algum momento, não sei quanto tempo vai demorar. Então, eles se encontram quando a posição do homem for igual à posição do menino. Do adulto igual à da criança. Então, o que a gente faz? Igual a isso. Ó. Igual a gente fez lá para os trem. Né? Só que lá era 1 para cada lado. Agora aqui não. Então, olha lá. O 1 é 20 do adulto. 20 mais 3T. Tá aqui, ó. A da criança, 30 mais 2T. Então, quando isso é igual, eles se encontram. Tá aqui. Passo tudo que é T para um lado. Esse cara aqui vem para cá, ó. Menos 2. Então, 3T menos 2T. E o 20, que era positivo, passa para lá, negativo. 30 menos 20. 3T menos 2T, T. 30 menos 20, 10. Então, depois de 10 segundos, eles se encontram aqui, ó. Tá? Depois de 10 segundos eles se encontram. Ok? E tá faltando aqui aonde eles se encontram, né? Aonde eles vão se encontrar? Ficou faltando. Vamos fazer agora? Eu vou trocar aqui meu ponteiro. Vamos primeiro aqui, né, apagar isso aqui tudo. E a gente vai fazer aqui num cantinho, né? Tá? Aonde eles se encontram. A gente sabe que depois de 10 segundos eles se encontram. Não é isso? Então, vou voltar aqui, vou pegar a canetinha aqui, ó, vermelhinha. Bom, depois de 10 segundos eles se encontram. Então, em 10 segundos, esse cara aqui vai ser igual a esse cara aqui. Então, tanto faz eu usar uma como a outra equação. Se eu achar a posição que ele está depois de 10 segundos aqui, esse aqui também tá. Então, eu vou usar a 1, porque é 1, não sei. Dá o mesmo resultado. Então, lá, S1 é igual a 20 mais, nossa, que letra horrível, é horrível fazer isso aqui, tá? Vezes, o tempo não é 10 segundos, que eu quero achar quanto tempo depois? 10. Primeiro ele faz um vezes, não é? 3 vezes 10, 30. Mais 20. Então eles se encontram numa posição 50 metros. Olha aí, ó. Então essa aqui é a segunda. Bom, vamos ver se. Vamos tirar a prova real, vamos ver se é verdade. Vamos fazer para o S2, que eles têm que estar no mesmo lugar. Então, S. Olha que letra linda. Já é feia, né? Natural, né? Fazendo isso aqui. 30, ó, tá aqui da criança aqui, ó. Mais 2 vezes 10. Ó. Ó. 2 vezes 10, 20 mais 30. S2, né? 50 metros, ó. Olha! Então S1 igual a S2, é o ponto onde se encontram, ó. A 50 metros. Então a segunda resposta que faltou foi 50 metros. Tá joia? Ave. Continuando. Esse é o último, hein? A figura 4 abaixo mostra a situação inicial de um carro e de uma motocicleta que começam a se movimentar ao mesmo tempo. Tá? Determine depois de quanto tempo ocorre o encontro dos dois e em que posição. Esse aqui deve ter feito igual ao outro também, deve ter esquecido de fazer a posição. Olha só, vamos voltar aqui para o nosso marca-texto. Então esse aqui ó, é o referencial, a arvrinha. Bom, então nós temos uma motoca, vê que os exercícios são muito parecidos, né? Ó, a reta das posições é positivo da esquerda para, ó, o sinal de mais aqui, ó, esquerda para direita. Então, ó, a moto
tem um movimento progressivo, né? Sentido positivo do movimento. Então a velocidade dele é positiva de 80 km por hora. Só que ele está 120 para trás. A posição inicial dele é 120 km antes do referencial, não é isso? Já o carro ele tem um movimento retrógrado. Observe que um vai para um lado, outro vai para o outro. Então um vai ser positivo, outro vai ser negativo. Tá? O sinal na velocidade só quer dizer isso. De 60 km por hora, que ele vai no sentido negativo da reta, tá? E ele está na posição inicial de 300 km de distância do referencial, ó, positivo, né? Quando que eles se encontram? Quando a posição final desse for o mesmo que a posição final dessa. Bom, vamos lá. Então, o exercício é muito parecido, ó. Então, da moto, posição final da moto é menos 120, está aqui, ó, mais 80, movimento progressivo. E o do carro, 300 é a posição inicial, menos 60, que agora o movimento aqui é retrógrado, ó, T. Então temos posição final em função do tempo. Lembrando que aqui não está no sistema internacional, não, né? Está em quilômetros e hora. Quando que eles se encontram? Quando a posição final dos dois é igual. Então, agora, a gente substitui 120 menos 80, menos 120 mais 80t é igual a quem? A posição final do carro, 300 menos 60t. Tá? Coloca tudo que é t de um lado, ó, passa o menos 60 para o outro lado, com sinal de mais, tá aqui, ó, dá 140t. E os menos 120 vai para o outro lado, muda de sinal, mais 120, ó. Então dá 420. Isola o t, né? Então dá 140, passa dividindo aqui, vai dar 3 horas. Então depois de 3 horas, eles se encontram. Mais uma vez, eu não calculei em que posição. Bom, vamos calcular aqui na mão, né, usando a minha letra linda, tá? Bom, se eles se encontram, vai ser igual ao anterior. Então, eu vou deixar para vocês fazer a prova anterior, real, né, no caderno de vocês. Mas eu vou usar só uma e tenho certeza que outra vai dar. Então, eu vou usar o da moto, que é o 1, é o primeiro aí. Posição final da moto, então, vai ser igual a menos 120 mais 80 vezes t. Ele se encontra depois de quanto tempo? 3 horas, ó. Aqui é em hora, porque aqui nós trabalhamos com quilômetros por hora e quilômetros, né? Então, a posição final da moto vai ser igual, ó. 3 vezes 80 dá 240, né? Menos 120 mais 120 quilômetros. Então eles vão se encontrar mais ou menos por aqui, ó, né? 150 que daria metade, então eles se encontram mais ou menos por ali, né? Da direita do referencial, né? Que deu positivo aí, 120 quilômetros, tá? Ok? Se você usar o outro, ó, 300 menos 3 vezes 60 dá menos 180 daí. 300 menos 180 também vai dar mais 120. Então é a prova real. Ok, gente? Então essa aqui é a resolução dos exercícios. Nós vamos ter uma avaliação então amanhã à tarde. Espero que todos façam. Vocês vão ver que é muito fácil, né? Assim, é uma matéria que a gente já trabalhou, né? E eu desejo boa sorte a todos. Amanhã, na hora da aula, eu estou à disposição, tá? Dica de hoje. Na minha vida só falta uma coisa. Dinheiro. Que aí o resto eu compro. Ah, sacanagem. Mentira, gente. Tem muito mais coisa, tem coisa muito mais importante que o dinheiro, né? Nesse momento de pandemia agora é a saúde, a compaixão. Então a gente brinca assim, mas nesses momentos difíceis a gente tem que ter uma reflexão, né? Da importância do ser humano, né? Da importância da vida, né? Das pessoas que realmente importam pra gente, tá bom? Beijão, gente. Obrigado. Tchau.